Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com todos vocês. A Brenda está aqui para fazer a foto da capa. Brenda, daqui para cima, tá? Virou uma tradição a foto da capa, gente. Pessoal, quem que trouxe a Bíblia aí? Abra ela no Evangelho de Mateus. Primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Muito facinho de se achar. Capítulo de número 16, versículo de número 24. Mateus 16, 24. Quantos já acharam? Muito conhecido o versículo, muito conhecido o livro, muito conhecida a mensagem. Mas, como diz Paulo, eu não me canso de repetir para vocês as mesmas coisas, porque entendo que isso causa certeza e fortalecimento da fé de cada um. Todos acharam sim ou não? Então vamos ler? Mateus capítulo 16, versículo 24. Vai meu boa noite aí para você que está em casa. Que Deus possa abençoar você, o seu lar, sua família, também com essa palavra. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Gente, não feche a Bíblia, porque você vai acompanhar comigo aqui. Mantenha ela aberta, as luzes estão acesas para que você possa acompanhar. Feche apenas o seu olhinho e vamos orar, pedindo para Deus abençoar esse momento, este tempo e as nossas vidas. Senhor, eis aqui a tua palavra lida, que agora vai ser explicada, ensinada, Senhor, vai ser pregada, proclamada, que ela seja feita de forma tal, com um som tal, com um poder tal, que os teus filhos sejam alcançados, que o teu Espírito, Senhor, possa fazer com que a nossa mente esteja pronta, disposta a aprender, a ouvir, a entender a tua palavra, e que ela seja retida no nosso coração. Como diz o rei Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que ela cause esse efeito nas nossas vidas, efeito de mudança, de transformação, de melhoria, para que a gente possa sair daqui abençoado, alimentado e edificado em ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês podem se sentar. Olha só, esse versículo que nós lemos aqui, ele se inicia com a palavra então. É uma palavra comum, parece ter pouca importância, mas na verdade ela tem um significado importante sim, no contexto do que estava acontecendo. Porque esse então quer dizer o seguinte, que a partir dali, a partir daquele então, né, a afirmação que vem a seguir era a conclusão de algo anterior que havia sido dito. A palavra e a conclusão. Jesus não parou de repente, né, ele não teve um impulso assim, e do nada ele disse para os discípulos o que nós lemos aqui. Ele não estava andando, pensando na morte da bezerra, e de repente, assim, fora do contexto, ele manda uma dessa. Você já viveu uma situação assim, com certeza você deve ter amigo assim, não é? Você está conversando alguma coisa de determinado assunto e do nada ele entra com outro assunto, ele corta o assunto, ele atravessa o assunto, ele muda o rumo, o tema da conversa, assim, sem que você não saiba nem por que aquilo veio à tona, por que aquilo veio à luz, por que o assunto foi mudado. Já aconteceu com você? Com todo mundo aconteceu, todo mundo tem um amigo doidão assim. Não é o caso de Jesus. E esse então significa que Jesus, ele não para de repente, não é, do nada, mas significa o seguinte, que ele tinha um motivo específico, um assunto definido que ele estava tratando com os seus discípulos. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, não é? Olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem viver essa vida cristã,
que eu estou ensinando, que eu estou apresentando, que eu estou oferecendo para vocês, vocês façam o seguinte: vocês neguem a si mesmos, vocês tomem a sua cruz e me sigam. E a cruz aqui, gente, nem tinha essa perspectiva que a gente tem hoje de redenção, porque Jesus ainda não havia sido entregue, não havia ainda se sacrificado na cruz, então ela não significava a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa redenção, nem o nosso perdão. Na verdade, essa cruz ela significava uma pena de morte para crime hediondo, os piores. Ou seja, assim, para você entender, só ia para a cruz aqueles a quem os romanos queriam usar de exemplo. Você já deve ter assistido algum filme, não é? Quando aquele pessoal da máfia, eles encomendam assassinatos terríveis, escandalosos, para que todo mundo veja, para que seja mandado um recado para quem é seus inimigos. A cruz era mais ou menos isso. Quando Roma queria mandar um recado para o povo, eles pregavam alguém na cruz. O que eles queriam dizer é o seguinte: ó, quem está pregado aqui é alguém a quem vocês não devem seguir, nem se espelhar, nem nada. A cruz tinha esse sentido de morte, de pena de morte hedionda, de morte para os piores dos piores. E é o que Jesus disse. E para chegar aqui, nessa conclusão, para chegar aqui nessa ordem de Jesus, para que a gente negue a cada um de nós e que a gente tome a nossa cruz, há um contexto anterior que se inicia no capítulo 16 mesmo, de Mateus, capítulo 13 e 20, quando a Bíblia nos narra a história de uma pesquisa de opinião pública feita por Jesus. E ele faz essa pesquisa de opinião junto aos seus discípulos, porque antes, ele, a partir dos versículos 1 e 2, ele é instigado pelos fariseus e pelos saduceus a realizar um sinal. O pessoal chega e diz assim: olha, você é o Cristo, você é o Filho de Deus mesmo, você é um profeta, você é o Elias que ressuscitou, então faz um sinal aí para a gente. Se você fizer um milagre, se você fizer uma coisa que a gente possa ver, que a gente possa dizer, não tinha outra forma a não ser, não tem outra explicação a não ser um milagre, aí nós vamos crer em vocês. Gente, Jesus não faz um milagre nem para os fariseus, nem para os saduceus. Ele dá uma invertida nessa gente e vai embora sem fazer milagre nenhum. E ainda dá uma bronca, né? Dá uma tirada nessas duas castas religiosas que havia em Jerusalém. Aí eles montam num barquinho, né? E eles começam a atravessar o lago, o rio. E aí Jesus faz essa pesquisa de opinião pública. Né? Olha só como que está interligado, gente. Os fariseus queriam que ele fizesse um sinal para que eles pudessem crer que ele realmente era alguém especial, que ele realmente era o Messias, o Cristo. Ele não faz para os fariseus e para os saduceus. Ele monta, ele podia fazer, dizer, ó, tá vendo? Espera aí, fazer, pá, aconteceu, ó, do nada, alguma coisa apareceu. Não é? Tá vendo? Eu sou. Eu tenho poder além, eu sou diferente de vocês, sou especial. Ele não fez. E aí ele monta nesse barquinho, ele pega, ele olha para os discípulos e ele parte para essa pesquisa de opinião pública. Ele diz assim: olha, quem é que é pessoal aí em Israel, em Jerusalém, estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos começam a respondê-lo. Diz assim: olha, uns estão dizendo que o Senhor é o Elias que ressuscitou, aquele que tinha que vir, que nós estamos esperando. Outros estão dizendo que o Senhor está mais para João Batista. Alguns acham o Senhor um profeta fantástico, e cada um vai expressando aquilo que tem ouvido a respeito dele pela boca do povo. Aí ele muda o foco do eleitorado. Diz: bom, agora que eu já sei o que essas pessoas, o que o povo está dizendo a meu respeito, eu vou mudar a pergunta. Eu quero saber de vocês: quem vocês dizem que eu sou?
Se alguém chegar e perguntar para vocês assim, por que você está andando? Né? Quem é que você está seguindo? Qual é a resposta que vocês vão dar? Pedro, prontamente, imediatamente, de bate pronto, ele já diz assim para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, de bate pronto, diz assim, Pedro, tu és um bem-aventurado, feliz é tu, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, que fez você dizer isso, senão o meu Pai que está no céu. Porque, irmãos, a gente só pode entender a Deus e a Jesus e ao plano de salvação e a morte, ao sacrifício e à cruz pelo Espírito Santo. Se Ele não nos convencer, nós também não nos convencemos. Tudo primeiro é Deus e depois nós. E aí, eu não sei como é que Pedro ficou. Se eu levo um elogio desse, eu flutuo no barco. Eu nem preciso mais de barco para chegar na margem. Eu vou flutuando. Mas eles chegam no destino, eles descem, e Jesus começa a explicar para os discípulos, dizendo, olha, daqui a pouquinho vai acontecer que nós vamos ter que ir para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, vou padecer, vou ser humilhado, vou ser torturado na mão dos líderes religiosos. Essa é a expressão que a tradução bíblica nos dá. E eu vou ser entregue na mão deles, para sofrimento, para morte. Gente, o Pedro, aquele mesmo Pedro, o Pedro bem-aventurado, o Pedro feliz, que havia tido a sua boca usada pelo Espírito Santo de Deus para profetizar, para expressar uma revelação divina. E isso não é entendimento meu, foi Jesus que disse. Está aí. Olha, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro, não foi carne e sangue, isso aí foi meu Pai, lá do céu, que pôs na tua boca, que revelou para você, que te mostrou isso. Esse mesmo Pedro, ao ouvir Jesus dizer que ele vai ser entregue na mão dos líderes religiosos para sofrer, para morrer, ele puxa Jesus de lado e diz assim, que isso, Jesus? Que besteirada você está dizendo? Para com isso. Para que um discurso desse? Filho de Deus não é para passar sofrimento, não. Você tem que ser mais otimista. Jamais que isso vai te acontecer, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque você tem sido uma pedra de tropeço para a minha vida e para os planos de Deus. E aí, quando ele diz isso direto para Pedro, ele vira para todos os discípulos e ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, por isso que tem a palavra então, que depois de tudo isso, então Jesus vira para todos os discípulos e diz assim, se alguém quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, que tome a sua cruz e que me siga. Gente, por que Jesus, ele diz isso como a conclusão de tudo aquilo que havia acontecido? Os fariseus querendo uma prova de que ele era o Cristo, o próprio Deus revelando a Pedro de que ele era o Cristo, e logo após o próprio Pedro falando, não em nome do diabo, mas falando alguma coisa que não tinha nada a ver com Deus, mas tinha a ver com o diabo, e Jesus percebe isso em Pedro. Você pode ver que Jesus ele não repreende a Pedro, ele não diz, Pedro, seu maluco, ele diz assim, para trás de mim, Satanás. Como Paulo nos ensina, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que estão agindo por trás da carne e do sangue. Aí, gente, Jesus diz o porquê que nós temos que nos negar, que nós temos que nos abandonar
e que nós temos que tomar a nossa cruz. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, versículo 25, ele diz, olha, versículo 24, ele diz, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, tem que se negar e tem que tomar a sua cruz, para depois me seguir. Por quê? Ele diz, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem quiser, mas quem perder a sua vida por minha causa, pela minha causa, né, vai encontrar a sua vida. E ele arremata a sua afirmação com duas perguntas complementares, que estão aí nos versículos 26 e 27, quando ele diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, né, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? E no versículo 27 ele finaliza, ele diz assim, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Gente, por que é que Jesus diz que nós temos que nos negar? Principalmente pelo que aconteceu com Pedro. Pedro é um retrato fiel do ser humano. Pedro é um retrato fiel da minha pessoa e da sua pessoa. Ele está dizendo assim, olha, tem que negar sua própria vontade, sua própria lógica, sua própria inteligência, num sentido de escolher a vontade de Deus do que a sua própria. Isso é negar a si próprio. Tem muitos exemplos na Bíblia, nós não temos tempo para falar aqui, nem é o foco. Mas vejam só, Pedro, ele num instante fala em nome de Deus, uma revelação de Deus. O Espírito de Deus fala pela boca de Pedro. Pedro é um instrumento do Espírito Santo para dar uma sentença divina a respeito do próprio Jesus. E num outro momento, a sua boca, que foi instrumento do Espírito Santo para dar uma sentença que glorificava a Deus, agora era um instrumento do diabo para atrapalhar os planos de Deus. Agora me diz, se Pedro não é essa figura que representa a mim e a você, que num dia estamos fervendo, borbulhando, orando, horas, cantando louvores, andando em espírito, falando de Jesus para todo mundo, falando de Jesus para todas as pessoas, vazando unção do Espírito Santo. E no outro dia, coitado de quem nos dá bom dia. Coitado daqueles que moram conosco e cruzam com a gente na cozinha da casa. Coitado do cachorro que vem latindo e abanando o rabinho, feliz da vida, porque ele vai levar um chute. A gente não sabe nem por quê. Pior, irmãos. Pior. Pedro não fez isso porque ele queria ser instrumento do diabo. Ele foi instrumento do diabo desavisado. Ele olhou para Jesus e ele falou assim, espera aí, está errado. Pô, irmãos, segue o raciocínio. Se Jesus me disse que quem pôs as palavras da minha boca, que a minha afirmação, que a minha sentença, que a minha conclusão é de que ele era o Filho de Deus, foi o próprio Pai dele, o próprio Deus que está nos céus, então, sem dúvida nenhuma, ele é o Filho de Deus, o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido, o prometido, aquele que Israel está esperando. E se ele é esse cara aí, mas jamais que Deus vai permitir que um filho dele sofra o que ele está dizendo que vai sofrer, jamais. Ele é o Filho de Deus, nele ninguém toca, nele ninguém rela, ele é o libertador, ele é o herói de Israel, ele é daquele a quem profetizou Moisés, Elias, Isaías, o rei Davi. Não é para sofrer um cara desse. Não é o que muitas vezes nós ouvimos pela boca de muitos, não é? Que nós somos cabeça e não cauda. Não, que isso aqui não é para nós.
Irmãos, hoje não se fala mais isso, mas há umas 2 décadas, 1,5 décadas atrás se falava isso. Você tem que ser o dono, você tem que ser o gerente, você tem que ser o cara. Como se a unção do Espírito Santo fosse capacitação profissional. Porque a gente entendia que ser cabeça e não ser cauda era isso que Pedro estava entendendo. Ele falou, peraí, esse cara é o Cristo, ele é o Cristo, ele não pode sofrer, ele veio para livrar a gente do sofrimento, ele veio para acabar com Roma, ele veio para destruir essa casta religiosa que está oprimindo a gente, ele veio para mudar as coisas, não para sofrer. Pedro estava dentro da lógica, gente. Estava dentro da lógica dele. E aí, com toda a boa intenção do... Irmãos, olha só. Quando você já viveu com alguém, já conviveu com alguém que foi desenganado pelo médico, você sabe o que é desenganado? Significa, ó, acabou. Tá? Você tem algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, talvez alguns anos de vida, mas acabou. Carimbo de validade. O que você faz? Você fala assim, ah, cara, beleza, você vai morrer, vai para o céu, vai chegar primeiro que eu. Nada. Você fala assim, não, vamos ter fé, vamos orar, Deus pode mudar isso, Deus vai mudar isso, vamos crer, vamos. Não é isso? Todo mundo fala isso com boa intenção. Quantas pessoas já profetizaram para você uma vitória que nunca aconteceu? Minha mãe ficou doente por 14 anos. Minha casa era um entra e sai, todo mundo. Ela virou um ponto turístico de líderes, de pastores, de missionários, de filhos de Deus, que iam lá cheios de fé, cheios de unção. E quanto mais piorava a situação dela, mais a pessoa queria ir lá para tentar resolver, porque o milagre ia ser muito grande, o testemunho ia alcançar muita gente, essa é a lógica. E muita gente ia com muita boa, todos eles, acredito, iam com boas intenções. E alguns deles profetizaram e disseram para o meu pai, aquieta o teu coração. E disseram para mim, cala-te, aquieta-te, deixa Deus trabalhar. Porque Deus me disse, tua mãe vai ser curada. Minha mãe morreu sem ser curada. Porque às vezes a gente fala pela fé, às vezes a gente fala pela emoção, às vezes a gente fala por aquilo que a gente acredita, e não é errado. E foi o que o Pedro fez, ele raciocinou. Se ele é o Filho de Deus, ele não vai morrer, pelo contrário, não vai morrer nunca mais. Se ele é o Messias, não é para sofrer, pelo contrário, ele é que vai dar a paga de sofrimento para esses homens. E ele disse com a maior boa intenção, disse assim, olha, tu não vai fazer isso, Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, olha, para trás de mim, Satanás, porque você não fala coisas que são concernentes a Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus. Pelo contrário, agindo assim, você está sendo uma pedra de tropeço. Gente, por isso que nós temos que negar a nós mesmos, porque se a gente for pela nossa cabeça, pela nossa natureza, pelas nossas emoções, pela nossa fé, muitas vezes a gente vai no entusiasmo do nosso coração, da nossa carne, da nossa emoção, dizer coisas que são contrárias aos planos e à vontade de Deus. E do mesmo jeito que muitas vezes nós somos canais de Deus para abençoar e alcançar a vida de muitos, outras vezes, nós nos tornamos empecilhos e obstáculos para que o Espírito Santo alcance vidas. Às vezes, gente, a gente se perde e nos falta fé, não é? Por isso que nós temos que nos negar. Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se vocês não negarem a sua própria natureza e forem o que vocês são, isso que aconteceu com Pedro vai acontecer com vocês. Uma hora vocês vão ser bênçãos de Deus, outra hora vocês vão ser empecilhos. Empecilhos. Então vocês têm que negar a vocês, porque quando a gente nega a nós mesmos, gente, isso é implícito em todo o Novo Testamento. Não sou mais eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim, disse Paulo. Paulo diz isso. Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo da carne e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Essa natureza aqui,
essa que não tem o Espírito agindo, que não nega a si próprio, que dá vazão a quem ele é realmente, essa aqui vai viver esses dias do lado de Deus e outros dias nem tão do lado de Deus. Mas a partir do momento que nós negamos a nós mesmos e nós começamos a viver, a entender, a aprender, a compreender e a obedecer a palavra e a vontade de Deus para as nossas vidas, então nós passamos a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus sendo sempre feita através de nós não vamos viver esse episódio que Pedro viveu. Como Paulo, gente. Paulo perseguia a igreja de Jesus, perseguia os cristãos por zelo a Deus. Ele disse, não, esses caras estão subvertendo a Torá, a lei, eles estão ensinando diferente daquilo que nós aprendemos. Vamos acabar com todos eles, porque eles estão profanando o nosso Deus. Gente, Paulo servia ao mesmo Deus que os cristãos, ele só não entendia ainda que era o mesmo Deus, e que aqueles cristãos estavam fazendo a vontade do Deus ao qual ele servia, e queria acabar com os cristãos para proteger a santidade do Deus, que no fim Deus teve que derrubar Paulo do cavalo, para que Paulo pudesse negar a si próprio, abandonar a sua vida, o seu ser, o seu eu, e pudesse fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque o Evangelho, gente, é um chamado ao abandono de si mesmo. Né? O Evangelho é isso. O Evangelho, ele é um chamado, é um convite de Deus para que a gente abandone a nossa própria natureza, os nossos próprios valores, as nossas próprias crenças, para que a gente passe, então, a viver a vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer para você, que é o que Jesus diz aqui, é que é o seguinte, não é? Jesus está dizendo assim para os discípulos, olha, se vocês não negarem a si mesmos, se vocês não fizerem de mim, da minha causa, do meu evangelho, das boas novas de Deus, a principal meta, a principal missão de vida de cada um de vocês, na tentativa de vocês viverem as suas próprias vidas, vocês vão perecer. Vocês podem ser aqui pais maravilhosos, vocês podem ser aqui empreendedores de sucesso, vocês podem aqui nessa terra gravar os seus nomes na história, vocês podem ser líderes admirados, amados, invejados, vocês podem ser cidadãos modelos, vocês podem viver de uma forma que vocês satisfaçam todos os seus desejos e realizem todos os seus sonhos. Vocês podem viver ao ponto de alcançar fama e renome. Vocês podem ser pessoas aqui realizadoras de coisas extraordinárias. Mas tem uma coisa, o que adianta tudo isso? O que adianta você ser esse cara? Se no dia do vamos ver você perder a sua alma. É o que Jesus está dizendo. Não adianta nada você ser o melhor dos melhores nesta terra, se no dia do Senhor você perder a sua alma. Ele diz mais, olha, o que o homem pode dar em troca da sua alma? Gente, o dia que Deus, porque ele diz, o Filho do Homem vai vir e cada um vai receber segundo aquilo que fez por merecer. Ele vai vir com recompensa na mão. Ele vai vir com aquilo que cada um merece receber. Ele diz assim, e o que nós vamos apresentar? Você vai apresentar, olha, Senhor, eu estive lá, tive 2, 3 empresas, consegui amealhar 4 casas de aluguéis, deixei meus filhos cada um com sua casa, construí uma história, deixei uma igreja de 13 mil membros, olha, fiz tanto, fiz isso, fiz aquilo, comprei, conquistei, mudei. Gente, nada disso vai servir para ser apresentado diante de Deus naquele dia. Jesus mesmo, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, ele nos adverte a respeito disso. Ele diz assim, gente, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ele diz, pelo contrário, acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem
não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o tesouro, também vai estar o seu coração. O que ele está querendo dizer aqui? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque se você quiser viver uma vida a tal, quem mande é você, é o seu sonho, é o seu objetivo, é a sua meta, acima da vontade do evangelho, da missão, da causa, do reino, você vai perder a sua vida. Vai chegar o dia em que o dia da verdadeira vida, que é a vida eterna, e você não vai ter, porque você viveu tudo aqui. Mas se você perder a sua vida aqui, deixar de fazer suas vontades, colocar o seu plano em segundo plano, porque o primeiro plano da sua vida é o evangelho, é a boa nova, é a vontade de Deus para a sua vida, aí então você vai ganhar. Aí então você vai ganhar. Irmãos, eu imagino que todos aqui que estão na igreja querem ser discípulos de Jesus, sim ou não? Eu imagino que todos que estão aqui querem seguir a Jesus, sim ou não? Eu imagino que todos que estão aqui porque reconhecem em Jesus, não é, a única maneira, a única forma de se conquistar a vida eterna. Isso é claro para vocês, sim ou não? Então vocês querem que isso seja uma realidade na vida de vocês? Sim, eu também quero. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, vamos negar a nós mesmos. Segundo, vamos entregar a nossa vida verdadeiramente a Jesus. Gente, quando você dá uma coisa para alguém, essa coisa não é mais sua. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Quando vocês dizem assim, ó, um cristão que diz assim, a vida é minha, eu faço, eu cuido dela do jeito que eu quero, irmão, você está completamente fora do evangelho. A sua vida não é mais sua, a sua vida agora é de Jesus, e você não pode mais fazer dela o que você quer, você tem que fazer dela o que Deus quer dela. E Deus tem um plano, um propósito, uma direção para a vida de cada um de nós. A minha não é igual à sua, a sua não é igual à minha, mas Deus tem para cada um de nós um propósito, um plano, um objetivo, uma missão e uma direção que o Espírito Santo revela àquele que quer saber. Irmãos, você quer seguir a Jesus? Quer herdar a vida eterna? Vença seus impulsos, vença sua natureza, essa natureza humana caída, pecaminosa. Supere as tentações dessa vida, as ofertas deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. E faça da tua vida a vida de Deus. Faça a causa de Cristo a sua missão maior de vida. Priorize o reino de Deus antes de si mesmo. Porque perdendo a sua vida aqui, você vai achar, você vai encontrar ela lá. Mas correndo atrás da sua vida aqui e deixando a Jesus para trás, lá na frente, você vai perder a sua vida. A vida que verdadeiramente é vida, a vida que verdadeiramente importa. Melhor sofrermos aqui por um tempo e vivermos a eternidade no gozo e na glória do nosso Deus, do que abandonarmos a vontade de Deus aqui para vivermos um tempinho de prazer humano e carnal aqui, para vivermos afastados da glória de Deus por toda a eternidade. Faça do Evangelho de Jesus a sua principal missão de vida. E aí você vai ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Feche os seus olhos. O pastor já pode vir para cá. Você que está em casa também, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nos dê sabedoria, força, coragem, ousadia. Senhor, nos dê fé o suficiente para que a gente faça a sua vontade, viva o seu evangelho e siga a Ti, Senhor. Nos ajude pelo Teu Espírito, porque nós somos incapazes disso por nós mesmos, mas nos ajude, Senhor, pelo Teu Espírito, para que nós vençamos as nossas vontades, para que a gente priorize a Tua vontade, segundo a Tua palavra nos ensina. Senhor, dá-nos entendimento pelo Espírito Santo,
para que a gente saiba, ainda que pareça ilógico, o sofrimento, a dificuldade, o abandono daquilo que nós queremos. Dá-nos, Senhor, essa sensibilidade que vem dos céus, que vem de Ti, que vem a nós, que nos é revelada pelo Espírito Santo, para que a gente saiba, consiga, tenha forças para fazer a sua vontade e não a nossa, para que nós nos tornemos verdadeiros discípulos do Senhor e para que aquele dia, o dia que o Senhor vier com a recompensa, nós a tenhamos para receber. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.